Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, está começando o Pauta Pública número 32. Eu sou Andréa Dipp e ao meu lado tenho aqui a Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi, ouvintes. Muito bom estar aqui de novo no Pauta Pública e nessa semana emblemática que marca os 4 anos do assassinato da Marielle Franco. A gente preparou um episódio justamente focado em violência política. Vamos conversar sobre os ataques que atingem mulheres, pessoas trans e pessoas negras que estão na política. E para tratar desse assunto, a gente convida hoje para o Pauta Pública a pesquisadora e analista de dados Fabiana Pinto. A Fabiana trabalha no Instituto Marielle Franco, que vem lançando algumas pesquisas sobre o panorama da violência política no Brasil, especialmente nesse recorte que a Clary comentou. Em 2020, uma dessas pesquisas, coordenada pela Fabiana, entrevistou 142 candidatas autodeclaradas negras ou pardas que estavam concorrendo nas eleições daquele ano, para entender que tipo de agressões e perseguições essas pessoas tinham sofrido ou estavam sofrendo naquela época. A pesquisa, se você quiser ver, está aí na descrição do episódio e também na página do podcast no site da Pública. E, claro, só um dos dados levantados nesse relatório já mostra o tamanho do problema. Dessas candidatas, 78% disseram ter sofrido algum tipo de violência virtual, 62% violência moral e psicológica, 42% violência física, 32% violência sexual e por aí vai. A conclusão só desses números é de que cada 10 candidatas negras e pardas, 7 sofreram pelo menos algum tipo de violência. Esses números gritam por si. Pois é, Dipp, e é por isso que nessa temporada a gente não poderia deixar esse tema urgente de fora. Além da conversa com a Fabiana, no A Boa do Pauta, o Ricardo Terto traz as dicas culturais que a gente pensou que de alguma forma tem a ver com a conversa de hoje. Já que o tema é urgente, chega de esperar e vamos começar o papo. Fabiana, bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fabiana, nesse período pré-eleição de 2022, o Instituto Marielle Franco decidiu fazer uma pesquisa de âmbito nacional, abordando a violência política contra, especificamente, mulheres negras e que defendem direitos humanos. Conta pra gente por que vocês escolheram esse recorte. Primeiro, quero agradecer o convite, estar aqui com vocês trocando sobre esse tema tão importante. Sobre a categoria, Defensora de Direitos Humanos e Mulheres Negras, a gente fez essa escolha. Primeiro, o Instituto, em 2020, realizou uma primeira pesquisa sobre violência política contra mulheres negras, que envolvia principalmente as candidatas mulheres negras nas eleições de 2020 para vereança, prefeituras. E a partir do acompanhamento dessas candidatas, essas mulheres que foram candidatas e algumas foram eleitas, outras não conseguiram ser eleitas, mas a gente seguiu acompanhando, a gente percebeu uma familiaridade entre todas elas, além de serem mulheres negras, que eram mulheres que antes de estarem na disputa política, de entrarem e disputarem uma eleição, de entrarem inclusive num partido, elas eram mulheres que tinham seu ativismo próprio organizado, Elas já tinham a sua luta organizada, já atuavam nos seus próprios territórios, já se reconheciam como defensora de direitos humanos, e da mesma forma que isso envolvia, como é que eu posso dizer, criar uma identidade coletiva para esse grupo, a gente identificou que isso também vulnerabilizava elas de certa forma. Então, enquanto alguns homens ou mulheres, mulheres brancas, homens, passam a vivenciar a violência política, ou seja, também a violência pelo seu ativismo, pela sua ação política, pelo que você defende, essas mulheres elas já tinham experiências de violência política, se a gente pode chamar assim, não violência política eleitoral, mas a violência que ocorre pelo seu ativismo, pela sua atuação política, antes mesmo de pensarem em vir candidatas ou de estarem filiadas a um partido político, e isso era um fator que vulnerabilizava esse grupo, que vulnerabilizou esse grupo durante as eleições e que seguiu mesmo depois que elas já estavam eleitas. Então a gente decidiu
fazer esse marcador, né, mulheres negras e defensoras de direitos humanos, por identificar, ter essa identificação nesse grupo, e também por entender que esse é um fator que vulnerabiliza esse grupo e faz com que, enfim, passe por processos que os demais grupos demográficos do Brasil não vivenciam, né, ou vivenciam de forma diferente. Bom, Fabiana, você acha que a violência política, né, e aí você coloca a violência política não só contra mulheres eleitas, né, mas você diz também sobre militantes, né, contra defensoras de direitos humanos. Você acha que a violência política, né, contra essas mulheres em geral tem aumentado? E se sim, por quê? A gente usa como marco o assassinato da Marielle Franco, e eu acho que isso é um fenômeno, né, que acontece após o assassinato da Marielle, é algo para ser observado, porque da mesma forma que a gente vê uma resposta por parte de mulheres negras, de organizações, de movimentos sociais, no sentido de cobrar por justiça, no sentido de, inclusive, se colocar na disputa política, né? A gente viu um aumento significativo de mulheres negras vindo na disputa de 2018, mas também na de 2020 principalmente. O que a gente vê é uma legitimação quase, né, assim, no total, na verdade, uma legitimação total por parte da maior representação, né, maior representante do país, dessa violência política. Então, assim, é isso, né, o Bolsonaro, ele cometeu, hoje a gente tem até uma legislação sobre violência política contra mulheres, mas a gente não pode ignorar o processo, é isso, né, o assassinato da Marielle, a eleição do Bolsonaro, e o que foi aquela eleição, né, a forma que foi violenta contra os opositores. A gente pode fazer um recorte aqui sobre partidos políticos, né, enfim, como que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, se localizou nessa eleição contra o Bolsonaro, onde você tinha um candidato à presidência ameaçando de morte, xingando, falando que ia fazer e ia acontecer com seus opositores e nada ocorria. Mas eu acho que a gente também não pode perder de vista, apesar desse marco do assassinato da Marielle, o processo do próprio impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? Porque muitas vezes a gente analisa, e é claro que tem um recorte racial que a gente pontua muito no Instituto Marielle Franco, porque de fato é uma vivência diferente, mas o próprio processo do impeachment, acho que esse fenômeno da violência política começa esse crescimento não no marco da eleição do Bolsonaro ou, né, do assassinato da Marielle antes, mas o próprio processo de impeachment da presidenta Dilma já dava ali alguns indícios do que viria a acontecer no futuro quando a gente está falando de processo eleitoral e de mulheres entrando nessa disputa, de mulheres negras também. A gente já tinha ali alguns sinais já em 2016 e a partir de 2018, com todos esses acontecimentos, a gente tem uma legitimação de uma postura violenta contra esse grupo, né, de mulheres negras, de mulheres em geral também, de pessoas LGBTQIA+. Então, acho que sim, aumentou, né, a gente tem dados mostrando isso, que aumentou, e destaco esses momentos, esses marcos na história recente, onde a gente teve picos e momentos que as autoridades poderiam ter respondido de uma forma mais adequada e não responderam. Quando você não responde, você, de certa forma, legitima e permite que aquilo ali, né, se expanda, como foi o que a gente viu depois nas eleições de 2020 com mulheres negras também. E agora, pensando no caso de parlamentares eleitas, pelos relatos que a gente viu e também lendo as pesquisas do Instituto Marielle Franco, dá a impressão de que a violência política começa já no primeiro dia de mandato, na hora de chegar para a posse, né? Quais relatos você poderia destacar para a gente, Fabiana, dos casos acompanhados pelo Instituto Marielle Franco? O que a gente viu em 2020 é que o que para muitas pessoas para quem está na disputa eleitoral, é um momento de comemoração, de alegria, de celebração, para essas mulheres, grande parte das mulheres que a gente entrevistou na pesquisa do ano passado, já no anúncio da vitória, elas já sofreram ameaças de morte. E aí eu destaco, pensando nas eleições de 2022, eu destaco o caso da Ana Lúcia Martins, que é uma vereadora do Partido dos Trabalhadores de Joinville, uma mulher negra, que a gente acompanhou o caso dela, desde o momento do anúncio
da vitória, né? Não foi nem da posse. E desde o primeiro momento, por ela ter sido a primeira mulher negra daquela Câmara, ter vindo numa campanha destacando isso, inclusive, né, a questão racial, a questão de gênero, de pessoas LGBT, quem é mais. No momento da vitória, ela já recebeu uma série de ameaças de morte contra ela mesma, contra seus familiares, seu filho, e ameaças com cunho racista. Eu acho que o destaque que a gente dá para essa questão, para esse recorte, né, de gênero e raça, a gente chama a violência política, nessa segunda pesquisa, de violência política de gênero e raça, não à toa, para poder demarcar, porque o tipo de ódio que é destinado para esse grupo é de um cunho totalmente diferente, é de um cunho racial, é um ódio racial, é um ódio não só racial, mas também contra tudo aquilo que ela representa. Então, mesmo mulheres, por exemplo, que não eram mulheres lésbicas ou bissexuais ou trans, estavam associadas a essas pautas e sofriam xingamentos e ameaças nesse sentido. Então, acho que eu destaco o caso da Ana Lúcia, porque para mim é bem emblemático, porque não foi no momento da posse, foi no momento da vitória, ela já tinha ali uma ameaça de morte nas costas. E eu destaco também o caso dela, porque a Ana Lúcia, ela é uma defensora de direitos humanos também, e o tratamento que foi dado ao caso dela também chama atenção. A gente chegou a levar, né, entrar com uma tentativa de pedido de medida cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Ana Lúcia, isso está público também. Não conseguimos essa cautelar, apesar dela receber ameaça de morte, apesar de, por exemplo, o companheiro dela, o pai do filho dela, ex-companheiro dela, ter sido também um defensor de direitos humanos que foi assassinado no ano de 2018. Então, qual que é a avaliação de risco que você faz para essas mulheres? Né? Como que você tem uma mulher que concorreu, já teve um companheiro assassinado, como que você atesta, avalia que ela não corre risco, né? Então é um caso complexo, assim, mas eu destacaria esse porque os relatos são bem impactantes. Ela fala isso, né? Ela fala, eles não consideram, na pesquisa tá isso, eles não consideram o que aconteceu com o Maurício, que é o companheiro dela, para poder definir qual é a estratégia de segurança que eu preciso ter. E eu destaco também o próprio caso da deputada federal Benedita da Silva, que a entrevista com a Benedita da Silva é interessante porque ela traz um recorte assim, né, histórico. Você vê uma mulher que foi governadora, senadora, deputada federal, e aí a gente chega em 2021 e pensa, caramba, a Benedita não está passando mais por isso, né? A mulher está lá há tantos anos, já é tão respeitada, não é possível que ela ainda vivencie esse tipo de violência. E as histórias que ela narra do próprio processo eleitoral para a Prefeitura do município do Rio de Janeiro em 2020 são, assim, chocantes, de assédio sexual a uma senhora, né? A gente está falando de uma deputada, uma parlamentar que é uma senhora já. De assédio sexual, de, inclusive, enfim, passar a mão, desrespeitar, xingar, todo tipo de xingamento e ameaça. E ela cita também, esse episódio, né, de, enfim, um outro candidato que assediou, passou a mão nela, e ela cita um episódio do início da carreira política dela, assim que ela foi eleita, isso na década de 80, para a Câmara do município do Rio de Janeiro, onde um parlamentar na época perguntou, quando ela foi falar sobre o carro, né, que, enfim, os vereadores tinham direito de solicitar o carro, por ela ser uma mulher negra, por ela ser uma mulher de favela, um parlamentar fala, mas por que você quer carro se carro não sobe morro? Tu é do morro, carro não sobe morro, para que tu quer carro? Uma coisa que eu estou falando que é um direito que todos os vereadores da casa têm. Isso foi questionado. Isso eu tô falando, década de 80. Então é bem emblemático, assim, né? Tanto a avaliação de risco que se faz, né, com relação à ameaças que mulheres negras recebem. Então, você define nessa avaliação qual que é o corpo que pode ser atacado, qual que é o corpo que não precisa de um carro blindado, de uma segurança, de uma medida cautelar. Você já define, né? As autoridades definem, esse corpo aqui pode deixar morrer. E o caso da deputada Benedita também chama atenção para mostrar que
estou falando da década de 80, depois eu estou falando de 2020, e me parece que para mulheres negras pouca coisa mudou quando a gente vai pensar esse fenômeno da violência política e do racismo nos espaços institucionais. A gente já continua a conversa com a Fabiana, mas antes um recado, já que essa semana é especial também, porque a Pública acaba de completar 11 anos. 11 anos de um jornalismo comprometido com os direitos humanos e liderado por mulheres. E quem mantém tudo isso funcionando, inclusive o Pauta Pública, é o apoio dos nossos aliados. Quer saber como contribuir? Acesse aliados.apublica.org e veja como fazer parte dessa história que tem muita coisa pela frente. Agora, vamos voltar à conversa. Eu queria te perguntar justamente sobre a violência política LGBTfóbica, né, que também tem sido algo bastante discutido, principalmente com os ataques e ameaças recentes sofridos pela vereadora Erika Hilton, né, e também a vereadora de Niterói, né, Beni Brioli, que teve que deixar o país, né, por ameaças de morte. Se você queria saber se você pode falar um pouquinho mais especificamente sobre essa violência, né? A violência contra pessoas trans. O que a gente observou, na verdade, primeiro, o caráter das ameaças, né? E de onde partem essas ameaças. O caso da Beni é muito emblemático, porque a Beni é uma vereadora que, antes de ser vereadora, ela foi assessora parlamentar. Então, vendo essa trajetória, né, de ativismo, de luta política, é o que a gente analisa quando fala sobre defensoras de direitos humanos. Ela já sofria ameaças e constrangimentos e violências, né, na Câmara de Niterói, quando ela era assessora na época, vereadora Talíria Petroni. E quando ela vai para esse espaço como uma representante, né, como uma vereadora, na verdade, ela se vê ainda mais vulnerabilizada. E o caso da Beni é muito emblemático porque, diferente de algumas outras mulheres negras que, enfim, receberam uma ameaça de morte, tiveram saída do país, porque aí é uma estratégia para, né, deixa a coisa, né, se apaziguar e aí você volta e vai estar tudo organizado. Não, a Beni, ela, semana passada, né, a gente está acompanhando, coisa de, assim, 4 ameaças em uma semana, eu acho que chama atenção também o conteúdo, que são grupos que parecem que têm alguma articulação com, enfim, organizações, grupos organizados de neonazistas, né? O conteúdo das mensagens tem uma menção a uma identidade neonazista, nazista, assim, tem uma questão ali de ameaça de morte mesmo, mas eu acho que chama atenção como que esses grupos que a gente sabe que vem crescendo, né, nos últimos anos no Brasil, têm se articulado, inclusive, para poder atacar autoridades, né, vereadoras, mulheres negras e trans eleitas, enfim, e que até agora, a gente ainda não tem resposta sobre esse processo de investigação. E na verdade, acho que tem essa leitura, né, sobre de onde partem essas ameaças, que chama atenção. Acho que a Erika Hilton também, enfim, passou inclusive por ameaças, coisa de invasão dentro da própria Câmara, né? Quando você acha que está minimamente protegida ali, você consegue sofrer ataques dentro da própria Câmara, lá em São Paulo. Mas chama atenção como que as autoridades não conseguem fornecer uma resposta para essas ameaças. E como me parece que, mesmo quando é divulgado, é publicizado, vai sair no Fantástico, vai sair nos jornais, isso não intimida esses grupos. Então, acho que tem uma análise para ser feita, que é como que esses grupos têm se organizado e a coragem que eles têm tido de atacar uma vereadora, uma parlamentar, e ter essa sensação realmente de impunidade. E aí, na semana que vem, vai ter outra ameaça. E na semana que vem vai ter outra ameaça. E assim, é divulgado, é investigado, mas nada é feito. E esses grupos não temem, né, a possível resposta que as autoridades poderiam dar, porque não estão dando. O caso da Beni, para mim, é muito emblemático, porque é isso. Enquanto algumas outras mulheres a gente via as ameaças caindo, as dela parece que só vão aumentando. E aí, pensando nos mecanismos de proteção, é muito complexo pensar
qual o mecanismo que vai proteger um corpo de uma mulher negra, retinta, travesti, né, que não tem nenhuma passabilidade? Então você vai, por exemplo, retirar ela de um espaço, né, sair do país. Essa mulher vai passar batida, onde que você vai botar, né? Ela vai mudar, enfim, mudar de endereço, o que for, mas assim, qual é a proteção que você de fato dá para esse corpo trans, esse corpo que é isso, que esses grupos não estão acostumados a ver num plenário. E aí eu acho que isso também pode, conectando um pouco até com esse processo eleitoral agora de 2022, que a gente já está praticamente vivendo, né? Ainda não começou, mas a gente já está quase vivendo. Me preocupa muito a falta de respostas para casos como o da Beni, impactar ou dar um sentimento de insegurança para que outras mulheres negras, trans, se coloquem nessa disputa. Eu acho que isso é uma preocupação que, enfim, que todos deveriam estar olhando, né? Como que essa falta de resposta para os casos de violência política que a gente está vendo hoje, como que isso impacta a representação das outras mulheres negras, das mulheres lésbicas, trans, enfim, que estão aí pensando em se lançar na política, porque eu não quero me colocar num lugar que, enfim, vai contra a minha vida, onde eu corro risco, onde a minha família vai correr risco, né? A política não pode ser esse espaço que é isso, olha, você entrar na política vai significar você viver sob ameaça, vai significar você não poder jantar, vai significar você não poder ver sua mãe, sua família, seu filho, né? O que essas mulheres relataram, Beni relatou também, mas, enfim, todas as outras parlamentares relataram essa total perda de possibilidade, enfim, de viver por estarem sendo ameaçadas. Então, outras mulheres que estão querendo entrar, né, nessa disputa, enfim, na vida política, é isso que a gente tem a ofertar. Isso é uma coisa que a própria diretora do Instituto Marielle Franco, a Aniele Franco, né, todo ano surge essa discussão, vai ser candidata, não vai ser, mas assim, quais são as condições que essas mulheres negras estão tendo, né? E isso é uma coisa que ela também faz essa discussão. Quem protege as mulheres negras eleitas? Porque o Estado não está protegendo, os partidos políticos também não estão protegendo. Então, quem? São as organizações que também têm uma atuação muito limitada, né? A nossa própria, no final, quem protege essas mulheres é a sua própria rede. É isso que a gente conseguiu identificar até na primeira pesquisa de violência política, que era quem ofertava oficina de segurança, né, dava orientação sobre medidas de proteção, eram as próprias ativistas. Assim, quem tem produção legislativa sobre violência política é quem está sofrendo violência política. Então, muitas questões, estou colocando mais questões do que dando respostas, mas são muitas questões para a gente se debruçar nesse ano eleitoral também, né? Eu vou passar aqui para a nossa última pergunta, te agradecer desde já muito pela sua presença e pela conversa, tudo que você falou foi muito, muito importante. Um pouco, na verdade, na sequência do que você já falou em algumas outras respostas, né? Mas acho que vale a gente marcar que esse é um ano importante de eleição no Brasil, que não é qualquer eleição, né? É uma que vem depois desse governo, de uma pandemia, no meio de crises financeiras, políticas, sociais, fome, enfim. Você acha que a gente vai ver mais representatividade nas candidaturas? Você acha que a gente vai também ver as questões de gênero e raça aparecendo nos debates entre os candidatos? Como você acha que vai ser esse ano? Eu acho que a questão de gênero e raça vai aparecer muito nessas eleições. No último ano, a gente teve uma série de mudanças, né, nas legislações sobre financiamento de campanhas, sobre, né, enfim, cotas e tudo mais, que estimulam o aumento de candidaturas de pessoas negras e de mulheres. Mas quando a gente fala mesmo de aumento de representação, de elegibilidade, de qual é a tua chance de conseguir, de fato, ocupar um lugar ali naquela assembleia, no Congresso, enfim, eu acho que a gente ainda vai ter muito, muito trabalho pela frente. Acho que vai ser importante olhar para a questão de gênero e raça, pensando, a gente aqui trabalha com uma perspectiva de defensora de direitos humanos, então acho que pensando como que os partidos de direita, centro-direita, vão estar usando também esse debate, a questão do financiamento, né, da reserva de
de recurso para essas candidaturas, para promover, na verdade, não uma agenda que é a agenda das mulheres negras, que é uma agenda de promoção de direitos, de defesa de direitos humanos, de defesa, né, de pessoas negras, LGBTs, indígenas, mas, na verdade, usando essa, né, a questão de raça, de gênero, para promover uma agenda conservadora, para promover uma agenda neoliberal, de retirada de direitos. Então, acho que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para esses temas e para a forma que todos os partidos, né, estou falando aqui de esquerda, à direita, partido de centro, vão estar usando a pauta racial, enfim, o debate racial e o debate de gênero nessas eleições. Mas eu tenho esperança de que a gente vai conseguir, enfim, eleger mais mulheres negras. Eu acho que tem mais mulheres negras se dispondo, né, a essa luta política. Acho que, sem dúvidas, ter esse aumento do financiamento, enfim, né, essas regras para distribuição de financiamento pode contribuir, mas vai depender do quanto que a gente vai fiscalizar, né, fazer chegar a tempo. Tem um trabalho que a sociedade vai precisar fazer durante essas eleições, que é ir checando, é isso, o estatuto está adequado para a lei de violência política que a gente tem hoje, quais são as respostas que estão sendo produzidas, até pensando violência política. Uma coisa que apareceu muito na nossa pesquisa, quando falava sobre candidatas, era como sofrer violência política, no final, assim, né, para além de, enfim, todo o trauma e a violência que é para aquela mulher, atrapalhava a campanha eleitoral. Assim, eu não posso perder 2 dias, 3 dias de campanha para poder fazer BO, para poder correr atrás disso, daquilo, não sei o quê. Então, assim, tem uma complexidade também desse tema, né, para determinados grupos, porque às vezes um homem, enfim, ou uma pessoa com uma estrutura ali de campanha eleitoral maior, ele consegue pegar e colocar uma pessoa que está trabalhando para ele para poder, resolve isso aqui, eu fui xingado na rua, sofri uma ameaça, não sei o quê, resolve isso aqui, eu vou continuar minha campanha. Quando a gente está falando de mulheres negras, isso é um pouco mais complexo, assim, né? Porque a estrutura de campanha eleitoral também não é das maiores. Então, acho que vão ter muitos desafios. Minha expectativa é também que as iniciativas que, enfim, organizações como o próprio Instituto Marielle Franco e o Movimento Mulheres Negras Decidem, que a gente está tocando agora, que é uma iniciativa de fortalecimento de lideranças negras, e estamos prontas, possa contribuir para esse aumento de representação, para essa promoção mesmo desse debate, dessa agenda do movimento negro, do movimento de mulheres nas eleições. Mas eu diria que a gente vai precisar estar muito atento para esse período eleitoral, porque assim, vai estar bombando a pauta, mas no final o resultado que a gente quer é isso, mais mulheres negras eleitas, mais pessoas negras eleitas, mulheres, né, um aumento de fato representativo, não só nas candidaturas, mas lá no resultado final, enfim, no próximo ciclo, né, a partir de 2023, que as assembleias legislativas tenham mais mulheres negras, porque se ficar só na candidatura também vai ser difícil. Acho que é isso, gente. Obrigada, viu? Muito obrigada. E nessa 6ª temporada, o podcast Põe na Estante está falando sobre literatura japonesa. O primeiro episódio, que vocês já podem conferir no feed do podcast, foi sobre a obra de um dos autores mais lidos atualmente, o Haruki Murakami. Então, para quem já conhece esse clube de leitura em áudio apresentado pela Gabriela Maier, tá imperdível o episódio. Mas se você ainda não conhece, corre lá depois do pauta para conhecer. Boa leitura e boa audição. E chegou a hora do A Boa da Pauta, onde eu, Ricardo Terto, passo para vocês as 3 dicas que a gente escolheu e que de alguma forma tem a ver com essa conversa que vocês acabaram de ouvir. Para ler, a gente recomenda um livrinho curtinho e muito bom que faz parte da coleção Debates da editora Perspectiva. Abdias do Nascimento, A Luta na Política, conta a atuação de uma das mais brilhantes lideranças brasileiras e seu combate contra o racismo, seja como deputado e depois como senador, pautando questões de negritude e redemocratização. O livro foi escrito pela Elisa Larquim Nascimento, que foi esposa do Abdias. Já para ouvir, a boa de hoje é o podcast do premiado jornalista Rafael Soares, que conduz o excelente Pistoleiros. Pistoleiros traça um panorama da violência no Rio de Janeiro a partir da trajetória de famosos matadores de aluguel no estado e os grupos de extermínio aos quais eles eram ligados, além de contar como esses casos fazem um paralelo com a própria história recente do país. A série está completa e disponível em todos os tocadores. E para terminar,
Para assistir, a gente não poderia deixar de recomendar a série documental Marielle, da Globoplay. Lançada em 2020, em 6 episódios, a série mostra através de imagens de arquivo e entrevistas a trajetória da política e ativista eleita durante a eleição municipal de 2016 no Rio de Janeiro, com a 5ª maior votação da história, até o seu brutal assassinato, que até hoje permanece com muitos pontos em aberto. O link para tudo isso está na descrição do episódio, e esse foi a Boa do Pauta do episódio 32. E nós chegamos ao fim de mais um Pauta Pública, agradecendo a todo mundo que indica e repercute o podcast pelas redes. Vale lembrar que agora o Spotify permite ranquear episódios. Então manda 5 estrelas para nós que a gente fica muito feliz. Aproveita, inclusive, que foi meu aniversário essa semana e me manda essa de presente, vai? E além do presente da Deep, você também pode mandar o que você achou desse episódio em qualquer outra mensagem legal que quiser no e-mail podcasts@apublica.org ou também escrever pra gente pelas redes sociais da Pública. No Pauta Pública, além de apresentarmos e conduzirmos a entrevista, eu e a Deep fazemos a pauta e quem cuida do roteiro é o Ricardo Terto, que também faz a produção e edição do podcast. A coordenação de redes é do Ravi Spreisner. As trilhas, como essa que você está ouvindo agora no fundo, são do Pedro Vituri e a identidade visual do Pauta foi criada pela Cíntia Funchal. Em 15 dias, a gente está de volta. Um abraço. Um abraço, gente. Até lá.